Oi, gente, tudo bem? Bom dia para todos. Estamos aqui hoje nessa live, né? Que é uma live que para mim vai ser muito importante e eu acredito que para Viviane também, né? Porque é uma live que a gente vai estar falando sobre algumas dificuldades que as pessoas com deficiências passam, né? E sobre inclusão, que a gente tem uma lei, né, de inclusão, mas a gente sabe que muitas coisas ainda não são feitas. E a gente hoje está aqui para estar falando isso. Estamos na semana de agosto agora, do dia 21 ao dia 27, é a semana de pessoas com deficiência intelectual e múltiplas. Então, nada melhor do que a gente estar trazendo esse assunto aqui, essa semana, para a gente estar tratando, né? Vou estar chamando a Viviane aqui para a gente estar conversando com ela. E espero vocês aí estarem participando com a gente, tá? Deixa eu convidar a Viviane aqui. Chegou aí, Viviane. Olá. Oi. Bom dia. Bom dia. Tô Tudo entrando, bem? peraí. Tudo. Não. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Eu tô entrando, peraí. Não tem problema. Você sabe que eu sou Olá, nova aqui, né? Carla. Bom dia, Carla tá entrando Ah, aí para minha conversar com a prima! gente. Minha prima! Eliezer também entrou para conversar com a Eliezer, gente. Eliezer, meu Eliezer, primo lá da Bahia. olha que legal. Bom Da dia para Bahia. vocês. Só falta te ver. A minha foto tá aparecendo, né? Sua foto está aparecendo. Gente, Vou te chamar de novo igual da outra vez. tá bom. Vamos ver. Sai daí de novo. Vamos tentar. Bom dia, bom dia. Estamos com um probleminha técnico aqui, mas já vamos resolver. Eu creio que essa conversa vai ser maravilhosa. Viviane. Oi. Gente, eu não sei o que é isso, não. É a sua câmera. Ah, Ai, acho que agora eu descobri. opa, Peraí. foi, voltou. Aê! Ai, meu Deus, vamos comemorar. Agora sim! Uhul! Meu Deus, essas Gente, tecnologias dão um susto na gente, né? né? Né, Então, então? como eu estava falando no começo, né? A gente Sim, está numa semana muito importante, que é a semana de pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas, né? Essa semana do dia sim, 21 ao 27 de agosto. sim. Setembro também a gente tem datas importantes sobre pessoas com deficiência, né? E nada mais Isso. importante do que a gente levantar alguns assuntos, né? Que só quem passa pode Sabe a falar, né? realidade. É. Porque é muito, muito fácil, né, Viviane? A lei está no papel, a lei está lá sendo preparada pelas pessoas para estar ajudando as pessoas com deficiência, mas infelizmente a gente sabe que muitas coisas não saem do papel. E É.
Só quem passa sabe o que é. E para a gente estar conversando sobre isso, eu queria saber, da outra live não deu tempo de a gente falar, mas eu queria saber de você, que é uma pessoa, né, que vive com a hidrocefalia desde que nasceu, para as pessoas que não sabem da sua história. É uma Uhum. pessoa super guerreira, vamos dizer assim. As pessoas não gostam muito dessa palavra, mas eu acho ela importante para te valorizar, né? Porque Uhum. que as pessoas te veem como pessoa, como você, né, Sim, sempre fala, né? Não só pessoas a deficiência em em fala, si. né? E sim como pessoa, né? E que você trabalhou, a sua mãe e você trabalharam a vida toda para que hoje você pudesse estar aqui Isso aí. conversando, né? Falando, gesticulando, Sei, interagindo o tempo todo. E sei, isso precisou de um caminho muito longo para que isso acontecesse, né? E não foi sei. através de um papel que vocês conseguiram isso, né? Foi Não. através de lutas mesmo, que a gente sabe o quanto é difícil da gente chegar e defender aquilo que a gente tem direito. E eu queria saber as dificuldades falando sobre isso. O que você teve assim, de mais dificuldade nesse É, caminho, né? Ou hoje? então, como você já mencionou, a gente já fez até uma apresentação na live anterior, né, de quem eu sou, que eu comecei falando, meu nome é Viviane, né, tenho hoje, eu estou com 36 anos, daqui a pouco 37, estou chegando aos 37, né, sou formada em pedagogia, sou formada no magistério, tenho pós-graduação pela UF, e nasci com hidrocefalia congênita, né? Como eu falei da outra vez, né, na época do meu nascimento, minha mãe ela não teve acesso à informação como a gente tem hoje. Hoje, eu acredito que o problema seja até excesso de informação, Angélica. Excesso de informação, excesso de nome, excesso de título, é muito texto, é muita coisa para uma pessoa. Porque nós somos pessoas, como eu venho falando. Eu não sou um diagnóstico, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, uma pessoa com defeitos, com qualidades, com potencialidades, com limitações, como todo mundo. E é esse entendimento que se precisa ter. Né? Quando a gente fala de dificuldade, né, eu nasci em 1985. Né? Então, assim, a LDB, a nossa Lei de Diretriz e Base da Educação, é de 1996. Em 85, né, não tinha esse entendimento que tem hoje. A minha mãe não teve nem acesso ao pré-natal como muitas têm hoje. Minha mãe fez um pré-natal muito precário pelas condições de vida que ela tinha na época e ela só me Sim. conta, né? Tem coisas que eu sei porque ela me conta. Que Uhum. chegou um determinado momento da gestação em que o médico disse para ela: olha, agora você não pode mais fazer esforço, você tem que deitar numa cama, o mínimo do mínimo do mínimo você tem que ter conforto. E ela conta que eu não mexia na barriga. Né? Até eu chegar ao momento de eu nascer, que foi um momento bastante complicado, como a gente já relatou na live passada. Eu nasci e a primeira dificuldade que eu tive, falando de dificuldade, foi enfrentar a expectativa do meu pai. Porque o meu pai tinha uma expectativa a meu respeito. Meu pai, assim como toda parentela, você sabe que quando a gente casa, né, as pessoas da família falam assim: vai casar? Quando é que vem o filho? Quando é que vem o bebê? Parece Aí que eles vão viver a nossa vida, né? quando vem o primeiro, aí já pergunta pelo segundo. Quando vem o segundo, que é o terceiro, Exatamente. gente, tá bom. Exatamente. E aí foi aquela expectativa, quando é que vem o filho, quando é que vem o filho. Minha mãe engravidou logo depois que casou, não levou tempo até do casamento até a gestação, foi logo depois que ela casou. E aí, e aí depois eu nasci fora das expectativas do meu pai. Eu estou falando do meu pai porque a gente vai falar de lei, a gente vai falar da discriminação
da falta de recurso por fora, mas começa por dentro. Tem que começar Porque pela família, né? Eu até coloquei aqui, porque a gente precisa, essa inclusão, na verdade, ela começa dentro de casa. Como que a gente vai cobrar isso se a aí, gente não faz isso dentro de casa, dentro né? de casa. As pessoas costumam esconder seus filhos quando eles têm Isso aí. deficiência, não participar, né, de nenhum momento familiar porque ele tem uma deficiência. E é uma Já discriminação. começa, já É começa a uma discriminação discriminação dentro de casa. dentro de casa. E aí o meu pai queria primeiro que eu fosse homem. A Coisas de homem, né? expectativa de todo pai. Eu Coisas também de passei homem, por né? isso. Primeiro filho tem que ser homem, claro, né? Para perpetuar a espécie. Vamos lá. E eu não nasci homem. Nasci uma bela Ao de uma mulher. futebol! Nasci uma bela de uma mulher e com uma série de questões. Com uma série de questões. A gente conversa em off, né? Você ficou falando comigo uma coisa que depois eu fiquei pensando, né? E tô até com alguns textos aqui, porque você falou assim, a gente não está preparado para esse tipo de coisa. Por quê? Na realidade, nós somos preparados, é quase como se a gente fosse preparado para lidar com uma vida perfeita. A gente casa cheio de expectativa, a gente tem filho com expectativa, e quando acontece algo que foge da expectativa, daquilo que a gente criou, a gente enfrenta a dificuldade. É quase como se a gente não fosse preparado para lidar com a vida normal. Porque a vida normal ela tem os dias bons e tem os dias difíceis. A vida é assim. Não tem jeito, para todo mundo é assim. É igual na igreja, né? Os pastores pregam muito em relação a isso, porque acha que vai estar na igreja, vai estar aceitando Jesus e tudo vai ficar fácil. Jesus que tem ausência de problema, só que não. Pelo Só que não. contrário, a Eu gente gosto vai até. passar pelas tribulações. Vai passar. Eu gosto até de uma definição de um pastor que ele fala que a vida é feita de muitos dias bons e alguns dias maus. Eu gosto muito dessa definição. É verdade. A vida é feita de dias bons e de dias maus. Faz parte. E quando se trata de uma pessoa com deficiência, tem toda aquela carga. Porque até o infantil, né? Até o infantil, as histórias infantis, elas são feitas com final felizes, e foram felizes para sempre. Foram felizes para sempre. E a vida não é assim. Até o felizes para sempre tem todo um caminho a ser percorrido, né? Então eu tive que enfrentar a expectativa do meu pai, que foi frustrada, e ele realmente, na prática, ele não, vamos colocar assim, de uma forma bem rasa, ele não entendeu que eu era filha dele. Ponto. Não aceitou, entendeu? né? Ele não aceitou. Ele não quis. E como assim ele não quis? Ele estava em casa, mas não estava. Na realidade, ele preferia estar em outro lugar do que estar dentro da sua própria casa, como eu falei da outra vez. Então, eu enfrentei a expectativa dele, enfrentei a expectativa da parentela. Como eu falei da outra vez, né? A gente nasce bebê, a gente se torna criança, criança brinca. E quando eu ia me levantar para brincar, os meus tios falavam, agora já não é mais meu pai, os meus tios falavam coisas como, senta porque você é doente. Misericórdia. Ó, e você... Senta. Eu digo, não, mas eu quero brincar. E você sempre foi uma criança ativa. Fala. Você sempre foi uma criança ativa. Que andava, Oi? que falava. Você era uma criança ativa, que brincava, que ativa. Falava, que andava. Ativa. E apesar do diagnóstico, eu aprendi a falar com 7 meses de vida, né? Eu fui querer andar com 9, aí a paralisia apareceu, andar mesmo de fato depois dos 2. Mas eu sempre fui uma criança ativa. Mas tinha toda essa questão em volta de mim, de preconceito. Até que minha mãe, quando a vida ela vai andando, eu sempre falo da minha mãe que minha mãe ela nunca me viu além do que eu sou. Nem além, nem abaixo. Para ela, eu sou filha dela e ponto final. Sim. Eu tenho 3 filhos, um Jesus tomou, que foi meu irmão, 2 estão aqui,
Eu e minha irmã, o que eu puder fazer por elas, eu vou fazer. Ela nunca fez diferença entre eu e a minha irmã. Nem superproteção e nem deixar para lá. Porque quando a gente estuda a história das pessoas com deficiência, a gente vai ler, por exemplo, que lá em Esparta, as pessoas com deficiência, elas eram mortas. Quando elas não eram mortas, depois com o advento do cristianismo, elas passaram a não ser mortas mais porque elas passaram a ser encaradas agora como criaturas de Deus, porque antes elas não tinham alma. Olha como é que a história é. E depois do advento do cristianismo, elas passaram a ser encaradas como pessoas que têm alma. Mas também, se não extermina com a morte, se deixa ao léu, a própria sorte. E aqueles que vivessem eram marginalizados. É discriminação de todo jeito. Sim. Então, a gente cresce com essas culturas, com essas coisas em volta da gente. E minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que teve a mentalidade correta. Não, ela é minha filha e ponto final. E quando chegou a época do colégio, ela foi colocar eu e minha irmã no colégio. As duas sempre juntas. Já falei que a Liliane, ela tem 1 ano e 8 meses mais nova do que eu, né? E eu sou 1 ano e 8 meses mais velha que ela. Eu sou a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira filha. Mamãe foi colocar a gente no colégio. Eu lembro, Angélica, que as pessoas da minha família falavam assim: pra que colocar na escola? Pra quê? Não sabe que ela é doente? Ela é doente. Pra que vai colocar ela no colégio? E minha mãe sempre respondia com a mesma fala: minha filha não é doente, eu quero que ela tenha um estudo, eu quero que ela tenha futuro, e ela vai ter. E colocou eu e minha irmã no colégio. E aí, só que até ela achar uma escola, foi difícil, porque as pessoas não queriam. Se hoje, 2022, com LDB, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu tô aqui com o de 2008 e estou aqui com a lei de 2015. O de 2008, a lei de inclusão. A de 2008, para mim, já está resolvido. A de 2015, ela destrincha a de 2008. A de 2008 fala assim: é vedada qualquer forma de discriminação. Ponto. A de 2015, ela vai entrar nos pormenores. Ela vai deixar claro, por exemplo, que não é porque eu tenho um diagnóstico de hidrocefalia que eu não sou uma pessoa que posso querer me casar, posso querer exercer uma profissão, posso querer ter minha vida civil. A lei de 2015, ela destrincha a de 2008, que já era preconizada na LDB em 1996, porque tem um capítulo lá inteiro falando sobre educação especial. Mas as pessoas sempre falam: eu não sabia, eu não tinha entendimento, eu desconhecia. Porque, na realidade, aquilo que foge dos padrões é ignorado. Viviane, é só fugir dos padrões que é ignorado. Eu tenho uma assistente social que ela fala assim: mãe, anda aqui, do grupo de hidrocefalia, né? A doutora Letícia. Ela fala assim: gente, anda com papel. Olha só, não conseguiu o remédio? Tá aqui. Não conseguiu fralda? Está aqui. Leva a lei. Gente, com a lei eles mudam. Aparece fralda de onde nem tinha. Aparece a medicação de onde nem tinha. É preciso comparar, é preciso... Rapidinho aparece. Rapidinho aparece. É preciso apresentar aquilo que eles sabem que existe, mas esquecem, né? Eles esquecem. Só que é que tá. A gente fala daquilo que a gente conhece. Primeiro de tudo, você tem que ter um entendimento de que seu filho, independentemente do diagnóstico, ele tem direitos. Direitos legais. Você tem que saber quais são esses direitos, enquanto pai, enquanto mãe. Porque enquanto eu era criança, minha mãe respondia por mim. Hoje eu respondo por mim. E Deus me deu a graça e o privilégio de estudar, de me formar, e me deu toda essa bagagem que eu tenho hoje. Então, eu falo da minha experiência e do que está preconizado na lei, tanto na lei dos homens quanto na lei de Deus, Angélica. Porque antes da lei dos homens vem a lei de Deus, e a lei de Deus já fala disso há muito tempo.
Só que as pessoas, elas leem e elas guardam o que convém a elas. Sim. O que é conveniente a elas, elas guardam. O que não é, elas não guardam. E aqui, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2008, ó, o artigo 4º foi o que mais me chamou a atenção. São princípios fundamentais deste Estatuto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Respeito à dignidade inerente, autonomia individual, incluindo a liberdade de fazer suas próprias escolhas e a independência das pessoas. Não discriminação, inclusão e participação plena e efetiva na sociedade, respeito pela diferença e aceitação da deficiência como parte da diversidade da condição humana. Nós já conversamos e eu disse a você, existe uma dicotomia, a sociedade ela é dividida em capazes e incapazes. Quem são os incapazes? Aqueles que têm um diagnóstico de uma deficiência dita como deficiência. Aqueles que nascem sem deficiência, eles são os capazes. Mas as pessoas não param para pensar que elas nasceram capazes, mas a qualquer momento elas podem se tornar incapazes em suas funções. Ontem, curiosamente, eu estava aqui e aí eu vi uma reportagem, caiu assim no meu colo, assim, de um rapaz, passou na Record, de um rapaz que ele nasceu sem deficiência nenhuma. Ele casou, tudo lindo, maravilhoso, e um dia ele tem a ideia de colocar lá a bandeira lá na frente da casa dele. Aí ele levanta cedo e foi botar a bandeira. Quando ele foi botar a bandeira, Angélica, a bandeira enroscou no fio de alta tensão. A esposa dele estava dormindo, continuou dormindo, ele levou um choque, os vizinhos começaram a gritar, 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 gritar. Foi aí que ela acordou, ela já encontrou ele caído no chão. Sabe o que aconteceu com ele? 12 minutos de parada cardíaca. Ele não morreu. Mas, em compensação, ele não fala mais. Ele fala com muita dificuldade. A paralisia, ele tem uma paralisia grave, ele tem que fazer fisioterapia. E o pior de tudo, se é que eu posso falar assim, ele não lembra de nada. De nada, de nada, de nada da vida dele. Ele não lembra do próprio casamento, Angélica. Nossa. Aí a esposa falou assim, eu já falei para ele, que quando ele melhorar, nós vamos casar de novo. Para ele lembrar que eu sou esposa dele. Porque ele não lembra. Perceba bem, ele nasceu sem deficiência. E agora ele está enquadrado nessa categoria. Então, se as pessoas pensassem como gente, nós não passaríamos nem 10% do que nós passamos. Mas existe essa dicotomia. Eu sou o capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz, a vaidade, né, Viviane? Que não é. É a vaidade, entendeu? Que faz a vaidade. Isso das pessoas, né? Aí tá e aqui, aí, né? Aí falta esse respeito, né? Quando você preza muito só uma situação, falta essa questão da humanidade, do respeito pelo outro. Sim. Em qualquer situação, seja ele PCD, seja ele seja pessoas, né? É inerente à condição humana. É inerente à condição humana. Aí tá aqui, ó. Igualdade de oportunidades. Acessibilidade. Igualdade entre homens e mulheres. Pois acessibilidade, eu sofro o tempo todo com a Helena na cadeira de rodas. Eu sofro, porque nem todo batente dá para mim. Igualdade entre homens e mulheres, respeito pela capacidade em desenvolvimento das crianças com deficiência e respeito ao direito das crianças com deficiência de preservar suas identidades. Isso aqui, torno a dizer, é de 2008. Aí vamos para 2015? A de 2015, que é a declaração que sofreu mudanças, né? O mesmo artigo, Angélica, eu vou ler para você o mesmo artigo, que foi o que mais me chamou a atenção. Para mim, é o resumo da lei inteira, tá? Capítulo 2 da igualdade e não discriminação. Artigo 4º, é o mesmo que eu li ali. Toda pessoa com deficiência tem direito a igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Inciso 1º.
Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoas com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Inciso 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência. Vai lá no Aurélio e vê o que significa negligência. Discriminação, exclusão, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no capítulo deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis crianças ou adolescentes, a mulher e o idoso com deficiência. Então, você percebe aqui, tanto em 2008 quanto em 2015, para mim, é a destrinchão, eu posso falar assim, meu pai, está destrinchando de 2008. Está destrinchando, está colocando, está dizendo que a grama é verde. Ele coloca coisa por coisa. Qual é a diferença de lá para cá? Que antes, eu peguei essa época ainda, quando eu fui para a escola, minha mãe me colocou na escola, o meu médico teve que fazer um encaminhamento. E ele teve que colocar lá que eu tinha plenas condições de estar em classe regular e não em classe especial. Porque antigamente a educação inclusiva era em classe especial, que era a parte. Hoje, o que se propõe? Uma contracultura da sociedade. É a sociedade que deveria se adequar ao diferente. E aí você vê que não é só uma questão pontual, está tratando da vida. Se eu fosse continuar lendo ali vai falar de casamento, ali vai falar de decisão, ali vai falar de vida sexual. Sabe do que se trata, Angélica? De uma mudança de mentalidade. De ver a pessoa como pessoa, independentemente do diagnóstico. É enxergar um futuro, que muitas das vezes não se enxerga. Então, quando a minha mãe me colocou no colégio, ela me colocou porque ela queria um futuro para mim. Então, o que acontece? Quando eu fui para o colégio, quando eu fui para a escola, não foi fácil. Eu te mandei ontem o depoimento da diretora da primeira escola onde eu estudei. Sim. A tia Rosane. Tia Rosane. Tia Rosane, ela foi responsável, junto com o meu médico, o doutor Flávio Nigri, pela minha carreira estudantil e a minha carreira profissional. Porque se eu sou o que eu sou hoje, é porque lá atrás alguém abriu a porta para mim, quando ninguém queria abrir. Então eu ia para a escola, eu lembro que adorava, tinha os desenhos na parede, assim, os desenhos da Turma da Mônica, e eu adorava, e minha mãe falava assim, é aqui que você vai estudar, você e sua irmã. E eu quero entrar nesse ponto, Angélica, porque eu não via em mim nenhuma coisa diferente dos demais. Eu simplesmente queria viver. Eu andava na rua com a minha mãe, eu via que as pessoas me olhavam diferente. E que as pessoas que se atreviam a dizer, olha, eu já conheci casa assim, não vai viver muito tempo, não. Não vive muito tempo, não. Aí a mamãe dizia, vai viver sim, porque Deus é grande e minha filha vai ser feliz sim, vai viver sim. Aí me colocou no colégio. Aí, um belo dia, minha irmã me perguntou, Vivi, por que os nossos colegas não brincam com você? Eu digo, Lili, ninguém sabe ver, às vezes, o diferente como igual. Porque ninguém sabe admirar a beleza que tem no outro, fazer o quê? Paciência. Aí ela falou assim, não, porque eu vejo nossos colegas não querendo brincar com você e eu já ouvi as tias falarem que você é doente. Ó. E ela não te via dessa forma, né? Ela não me via dessa forma, minha mãe não me via dessa forma. Ela teve essa atitude de te perguntar
porque para ela tudo era Para natural. mim, eu sou irmã dela, entendeu? Então, pra gente é natural. Aí tá bom. A diretora enfrentou não sei quantas mães, fizeram abaixo-assinada, a diretora comprou minha briga, eu fiz o ensino, eu fiz a educação infantil todinha ali, depois eu não pude continuar ali, porque era particular, e aí ela deu encaminhamento, ela me encaminhou para o sistema público de ensino. Ela que me encaminhou. E eu fui para o Sim. sistema público de ensino e enfrentei as mesmas questões. Chegava na escola, gente me olhando diferente, e aquela coisa toda, e às vezes mães na porta do colégio, por que ela vem com sapato assim, assim, assim? Porque não sei o quê. Porque eu tive que usar a, Pode. a bota. Eu usei durante um bom tempo. E a minha vida era assim, ou eu vi o sol nascer, ou eu vi o sol se pôr na janela do ônibus. Mas era certo. Ou eu estava de manhã no hospital, ou eu estava tarde no hospital. Mas todo dia era o hospital e a escola. Eu costumo dizer A que eu visitava rotina, a minha né? casa. Era a minha rotina. Eu visitava a minha casa. Eu chegava em Imagino. casa, oi cama, tudo bem, cama? Só Saudade vinha de para dormir. você. Só vinha para dormir. Entendeu? Porque era uma rotina muito intensa. Era uma rotina muito intensa. Então a gente viveu assim, foram 27 anos de acompanhamento. Viviane, deixa eu. Aproveitando que você está falando isso da escola, eu tenho uma amiga que a gente, ao longo desse período, né, de terapias, a gente vai fazendo amigos. Assim, a gente se conheceu também. E são amizades que para mim ficam tão fortes, né? Que a gente faz esse elo muito grande. E ela veio a mim conversar, que a filha dela, a Gabi, a Miriam, né? Veio Uhum, conversar, me chamar, que ela estava assim, não sabia o que uhum. fazer, estava muito decepcionada com a reação das crianças. O que me chamou a atenção quando ela me relatou essa situação foi porque geralmente as crianças, aquilo para a criança é natural, ela tem Elas não têm. curiosidade, É. né? Mas dessa vez partiu das crianças. E por isso que eu te falei que as pessoas não estão preparadas e não preparam seus filhos para Uhum, tais situações. E ela chorou muito como mãe, né? Vendo aquela situação com a, criança, com a filha dela na escola pública, né? E, e ela não sabia o que fazer, né? Ela mesma não sabia. Ela ficou tão, né, assim, chocada com aquela situação que a filha dela quis brincar com os amigos dentro da casinha e quando a filha dela entrou, todos saíram da casinha. E aquilo para ela foi frustrante como mãe. E assim, ela uhum, interagiu com a filha dela, que eu acho que nesse uhum. a criança nem sem, né, naquele momento sente, mas É. se a gente Ela não souber tem o lidar, discernimento. se a gente conseguir driblar ali a situação, a criança acaba passando um pouco despercebido, mas que, assim, ela ficou chocada com a situação das Uhum, crianças. E foi aí que eu falei para ela do despreparo que o ser humano tem com uhum, outro ser humano. uhum. Não é independente da deficiência, independente da situação, as pessoas não sabem lidar com É certas porque situações. é por conta da visão de mundo, Angélica. É a visão que eu tenho do outro que determina o meu comportamento quanto a ele. Eu falei aqui o tempo todo que a minha mãe me vê como filha dela e ponto final. A minha irmã me questionou porque para ela não tinha diferença, como não tem até hoje, né? Então, assim, é a forma como eu enxergo o outro, né? Eu passo situações, hoje eu tenho 36 anos, né? Então, às vezes você vai dar uma palestra, vai fazer uma ministração e sempre eu tenho que ministrar a palavra e sempre eu conto o meu testemunho, não tem como não dizer que eu não vou contar, eu já sou chamada já por conta do testemunho em si, né? Sim, E sempre tem muitas mães para me ouvir, sempre tem muita adolescente para me ouvir, enfim, mas tem sempre um ou outro que tem o seguinte comportamento.
Ah, ela é formada mesmo? Ah, mas ela trabalha? Aquelas perguntas que não se faz para ninguém, são perguntas que a gente escuta ainda hoje, sabe? São perguntas que você não faz para nenhum tipo, para nenhuma outra pessoa você não faria, mas para uma pessoa com deficiência é encarado com normalidade. E parece que nós temos que dar satisfação, quando na verdade nós não temos que dar satisfação. Nossa vida já fala por nós. Então, o desapontamento dessa mãe, como minha mãe também já passou por isso, né, é porque realmente o mundo é assim, a sociedade é assim. Chama o mal de Deixa, bem ou bem de mal. deixa eu E deixar não. um beijo aqui para elas, porque a Gabi é Um uma beijo. fofura de criança. Ela ri por todos os motivos do mundo. E, assim, é uma criança tão querida, sabe? E, assim, eu imagino a situação dessa mãe. Então, eu deixo aqui um Sim, beijo para elas. sim. Então, aí na palavra de Deus tem textos falando sobre isso. Tem um, Levítico 19:14, que vai falar exatamente sobre essa questão de palavras que ofendem, de comportamentos que ofendem. Está lá em Levítico 19:14, diz assim: não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus, eu sou o Senhor. A Bíblia está associando a Já não diz, discriminação, já está dizendo, a não discriminação ao temor a Deus. Ninguém vai dizer, Angélica, eu não tenho Jesus, eu sirvo o diabo. Ninguém vai dizer que serve o diabo. Ninguém é louco a esse ponto. Ninguém é cara de pau a esse ponto. Mas a Bíblia deixa claro que quem serve a Deus vive como ele diz que é para viver. Você entende? Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Deve seguir os princípios da palavra de Deus. E aqui já está dizendo: não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema ao Senhor teu Deus. O que é temer a Deus? É respeitar a Deus, é obedecer a Deus. Então, quem teme a Deus de fato é quem não amaldiçoa o surdo, quem não amaldiçoa o surdo. Mas eu não. Como é o seu pensamento em relação à pessoa? Como é o seu comportamento em relação à pessoa? Tem palavras que a gente escuta que ninguém deveria escutar. Tem comportamentos que a gente vê que a gente olha assim, gente, como é que pode? É complicado, entendeu? eu acho E que a Bíblia. as pessoas precisam, né? Como eu falei da questão do respeito, mas as pessoas precisam pensar, tipo, pensei, cuidado com o que vai, né? Pensei, trabalha aqui dentro e vê o que vai Sim, sair da sua e boca, é o pelo amor de Deus. preconceito. É o preconceito. Tipo Aí assim, você. não tem filtro, né? Vai pensando, vai Não. saindo e vai jogando Sim. ao ar, né? E se você confrontar, a pessoa faz maior cena e fala, mas eu não. Mas tá aqui, ó. O que é amaldiçoar? É maldizer. Eu dei até um exemplo numa outra live que eu participei, de pessoas que olham para mim e falam assim: eu, Angélica, com todo respeito, não sou surda, não sou cega, eu tive estrabismo grave e Deus me curou. Era para não enxergar, mas eu enxergo muito bem, glória a Deus. O tumor que eu tive tomou o nervo óptico, mas não tomou a minha visão. Eu tô Até hoje os médicos perguntam: você enxerga bem? Enxergo muito bem. Eu tive uma perda dessa parte do meu rosto e a minha dicção continua perfeita, porque Deus quer que eu continue falando, mas eu escuto coisas como: para estar do lado da Viviane, só se for de Deus mesmo. Analisa a frase, Angélica. Isso é uma discriminação Doída, né? doída, entendeu? E as pessoas falam na maior naturalidade. Isso é uma forma de amaldiçoar. Aqui está dizendo a pessoa surda, mas é um princípio que vale para qualquer outra E que deficiência. vale para generalizando, né? Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego. Quando você põe tropeço, você faz o outro cair. Aí eu lembro Sim. de um outro texto, respeitando o contexto, em que Jesus disse: ai daquele que quiser tropeçar um dos meus pequeninos. Quando você faz tropeçar, você faz cair. E como é que você faz uma pessoa cair?
Você está negando o direito dela viver. Quem está dizendo isso é a Bíblia, antes da lei. Eu li a lei aqui, a lei dos homens, estou lendo a lei de Deus. Que E você serve vê para o âmbito, né, do ser humano mesmo, né? do ser Você humano. A gente não está não falando precisa fazer isso de com ninguém, com ninguém. né? Isso é inaceitável com ninguém. Principalmente quem tem deficiência, mas isso não é para ser feito com ninguém. Entendeu? Então, a explicação do versículo aqui está até falando de insulto mesmo, que palavras que podem causar dor, que as pessoas acham super normal. Com os comportamentos que a gente vê, fulano, ó, já sabe, né? Isso é um comportamento de quem está discriminando. Isso não é comportamento de gente que teme a Deus, independentemente de religião. A gente não está falando de religião, a gente está falando de comportamento. Sim. Num tempo em que tem muita nomenclatura, tem muito nome, é um nome chique agora que saiu, né? Capacitismo, mas a maioria das pessoas fazem. Podem não fazer mais diante das câmeras, porque a gente está vivendo o tempo do politicamente correto. Mas se a pessoa realmente não for uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que realmente ame o próximo, ela vai olhar o próximo como diferente dela negativamente, sim. Aí ela nega o direito. Aí sim a gente parte para a questão de recurso, Angélica. Porque antes dos recursos, antes da rampa, antes do corrimão, antes do Libras, do Braille, fala de atitude. A lei está falando de atitude. Qual é a minha atitude em relação ao outro? Sabe aquela máxima que os nossos pais nos ensinavam, os nossos avós ensinaram os nossos pais nos ensinaram? Não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse com você? É bem Simples. Isso. É bem isso. De fato. É bem isso. Se Entendeu? te magoa, né? Porque vai fazer com outro, né? Com o próximo. Entendeu? E a Bíblia é repleta de texto. Estou lendo um aqui no Antigo Testamento, mas tem no Novo Testamento aquela passagem de João 9, quando o Senhor fala, nem ele nem seus pais pecaram. Porque a pergunta que não quer calar, né? Quando você tem deficiência. Quem pecou? Com todo respeito, eu não estou aqui para dar conta do pecado de ninguém, não. Eu nasci e eu quero viver. Aí Jesus fala, nem ele pecou, nem seus pais. É assim para que se manifeste nele as obras de Deus. É assim para que se manifeste nele a minha glória. Jesus está colocando os pingos nos is. Entendeu? E eu encontrei um texto bastante interessante, está lá tem um em Provérbios, 31:8. No tempo do politicamente correto, chega uma época do ano que a gente vê Teleton, vê Criança Esperança. Eu não sou contra não, gente. Só que você tem que rever a sua motivação, o seu objetivo. Não adianta eu encher a criança de coisas se eu não dou a ela qualidade de vida. Se eu não dou a ela nem oportunidade para se expressar. Porque tem mães, como você falou aí, tem pais e mães que querem esconder o filho. Sob a alegação de que estão protegendo o filho. Não estão. Pelo contrário, estão discriminando o filho. Aí Provérbios 31... Aí a sociedade também não pode ser culpada quando você esconde, porque você não dá essa liberdade de você mostrar, de você educar. Nós que somos da área da educação, a gente... nosso motivo, né, de fazer sempre essa live é de estar transmitindo esse conhecimento para que as outras pessoas comecem a repensar o modo dela ver as coisas, para que isso não continue acontecendo, né? A gente precisa ensinar, a gente precisa ensinar. Sim, o comportamento é ensinável, Angélica. É ensinado, entendeu? Se eu tô aqui hoje... você está aberta a querer aprender. Se eu tô aqui hoje, é porque minha mãe, ela sempre me cobrou. Como assim? Eu ia para a escola, ela falava assim, não me chegue em casa com dúvida. Minha mãe nunca passou a mão pela minha cabeça. É o quê? Eu que tirasse nota baixa para ver. E eu tinha uma carga horária bem puxada. Eu vivia no hospital. Mas eu chegava em casa e ia direto fazer dever de casa. Tanto é que, com o passar do tempo, eu adquiri até um comportamento. Eu não aceitava tirar 8.
eu tinha que tirar 10. De qualquer jeito, eu tinha que tirar 10. Não vou entrar muito nesse mérito, É. não, porque eu sou da turma do C, do B. Então, mas a mamãe, ela sempre me cobrou. Se tá com dúvida, tire dúvida com o professor. Não faça Sim. letra feia. Eu fiz caligrafia a vida inteira. Pensa na pessoa que fez caligrafia a vida inteira. Sou eu. Então, minha mãe sempre agiu como mãe comigo, independentemente de qualquer coisa. Os professores perguntavam assim, como é que eu trato a sua filha? Aí mamãe dizia, como é que você trata os seus outros alunos? Porque ela é sua aluna. Não tem diferença. Percebe? O nosso comportamento enquanto família, Angélica, ele pode determinar o comportamento da sociedade. Ele determina. Mas nesse caso, assim, de acordo com algumas situações, é necessário passar algumas orientações. Você Sim, trata ela do jeito que tem que ser tratado como igualdade, porém, tem algumas situações que é preciso observar durante o dia, né? Porque pode acontecer alguma alteração, tipo a Helena. A Helena, ela tem a síndrome de West e ela pode sim, convulsionar, né? Então, sim, é necessário ter algum cuidado, mas que seja numa igualdade, né? Pelo menos sim. num Sem tempo colocar, maior, sem né? colocá-la numa bolha, sem exigir dela o que ela não pode dar e sem deixar de exigir o que ela pode dar. Entendeu? Porque assim, o comportamento, né? Porque as pessoas colocam assim, numa caixa. Acaba que o diferente, nós somos, o ser humano é um diferente do outro. Mas acaba que no nosso caso aqui de deficiência, a diferença ela exerce um papel negativo. Então, se cai naquela de que eu não sei lidar, eu não sou capaz de lidar com tal situação, então eu deixo a revelia, ou então eu exijo demais ou exijo de menos. Então, Deixa eu só te deve-se interromper haver. aqui, só rapidinho, que tem Sim, uma pessoa querendo entrar no nosso sim, vídeo. sim. Mas eu Sim. vou pedir para que ele coloque a pergunta aqui e a Uhum. gente converse com ele também. Porque Sim, como está programada da gente conversar, quem sabe a gente faz uma live da próxima aqui com ele também, sim, né? É sim, o Bismarck Vitor. Deixa sua pergunta aí que a gente consegue te responder, tá bom? sim. Então, é uma questão de mentalidade, é uma questão de postura, e começa na família. Então, Provérbios 31:8 vai dizer assim: abra a boca em favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que é para você julgar retamente, nem a mais nem a menos. Que defender o direito da pessoa com deficiência não é novidade do século XXI. A Bíblia já está dizendo isso. Pode até ter alguém aí, né, com conhecimento anterior, dizendo, pensando assim, mas a Bíblia diz, na lei, né, que as pessoas com deficiência, por exemplo, elas eram impedidas de exercer serviço no sacerdócio. Isso não é uma discriminação? Eu vi uma pergunta dessa um dia desse. Não é uma discriminação. Na verdade, quando Deus fala que a pessoa manca, a pessoa coxa, a pessoa que tem qualquer impedimento que impeça dela exercer plenamente um serviço braçal, ela deve ser colocada à parte, Deus está protegendo a pessoa. Porque o serviço era muito difícil de ser feito. Então, Deus age com proteção. E a prova de que não é uma discriminação é que Deus estabelece que o povo deveria alimentar aquela pessoa tinha que participar dos momentos de comunhão e não ser colocada à parte. Então, o que a gente vê como discriminação na sociedade, antes e até hoje, que até hoje tem muito isso, é um falso entendimento do que a Bíblia fala. Já que eu estou lendo a Bíblia, estou falando dela, né? É um falso entendimento. Você vê que essa questão, a gente estava conversando em off, né? E você colocou algo assim, me corrija se eu estiver errado. Você falou assim, eu pensava assim, que Sim. quando se tinha uma criança com deficiência, alguém na família havia cometido pecado. Isso já está prescrito na Bíblia.
Pessoas na Bíblia pensavam assim, por falta de um entendimento correto do que o texto diz. E isso era uma coisa que me incomodava muito, muito. Então, Mas, Viviane, deixa eu te falar, também por outro lado, a lei da inclusão, ela diz que a gente tem que incluir as pessoas ao mercado de trabalho, né? Então, assim, esse mercado de trabalho, as pessoas também têm que estar sensíveis a essas dificuldades, né? Sim. Então, assim, não é porque existe uma lei que eu vou incluir você em qualquer área. É preciso ter essa sensibilidade de que eu vou te colocar na área que você tem essa capacidade de fazer. Inclusive, né? Também que você não é incapaz de fazer nada, mas você tem algumas limitações, mas você tem capacidade de fazer algo. Inclusive, eu tenho experiências nesse sentido, Angélica, porque assim, o foco da lei, tanto a lei de 2008, a lei de 96 também, a lei de 96, a lei de 2008, a lei de 2015, a própria Bíblia, qual é o foco? A autonomia. Por quê? Hoje você está viva, hoje Alexandre está vivo. As meninas estão aí. Mas se vocês tiverem um entendimento correto do que é a vida, Angélica, vocês vão saber que a vida vai passar, que as meninas vão ter a vida delas para viver, que não adianta fazer da Helena uma obrigação para elas, olha, eu vou morrer, você que vai cuidar da sua irmã. Que essa não é a postura correta e que nem vocês devem deixar de preparar a Helena para a vida. Sim. Esse entendimento precisa ficar claro aqui, porque muitas mães, elas vivem como se elas fossem morrer, ou como se o filho fosse morrer antes, ou como se elas fossem morrer lá do céu, elas fossem dar comando para o filho. E isso não existe. Eu preciso estar preparada para a vida. Sim. Entende? Viviane, deixa eu te falar, nossa hora tá terminando aqui e a gente tem assunto ainda, né? Uma live não é suficiente, a gente já está na segunda live e a gente ainda tem assunto para falar. Mas, assim, o que eu queria que você passasse agora é uma situação para que as pessoas repensassem e daquilo que elas não precisam fazer. Porque tem tanta coisa que a gente já passa como mãe, como, né, pessoas com deficiências. Então, assim, o que elas não precisa fazer não, que a gente não precisa disso. Então, queria que você deixasse esse recadinho aí para essas pessoas, que você é uma pessoa que vivencia esses tratamentos, vivencia essa situação, e aí a gente finaliza a nossa live hoje por causa do tempo. Sim, sim. Então, aí a gente deixa para falar do mercado de trabalho na próxima live, tá? Que o mercado de trabalho é um assunto extenso também. Mas o que a gente não precisa fazer, gente? Olha, você não precisa tratar seu filho como se ele fosse um capítulo à parte da sua vida. Como se ele fosse um erro. Como se ele fosse o filho inadequado. Sabe aquele filho que eu não queria ter, mas eu tive? Não é isso. Você teve um filho, independentemente do diagnóstico. Então, você não precisa esconder seu filho. Também você não precisa expor seu filho, porque eu vejo hoje, Angélica, um extremismo muito grande. Antigamente, as pessoas escondiam os filhos. Ah, não, vamos esconder porque a sociedade não aceita, porque eu mesmo não aceito, né? Então, vamos esconder para proteger, tá? Hoje, eu vejo o extremo oposto. Qual é o extremo oposto? Expor. Qualquer coisinha que acontece, é vaquinha na internet. Vaquinha na internet. É vaquinha para tudo. É vaquinha para tudo. É vaquinha para tudo. Eu sei, gente, que tratamento é algo caro. Eu sei que a vida custa caro. Mas eu preciso ter ciência do meu comportamento. Nem mais, nem menos. Então, você não precisa nem excluir seu filho, nem expor. Você precisa tratar seu filho como filho. Você precisa incluir seu filho na vida. Tudo que minha mãe faz, eu faço com ela. A minha mãe, desde criança que é assim, eu sei fazer compra desde criança, porque quando eu era criança, a gente vinha do hospital e passava direto no mercado, Angélica. Então, até hoje, eu sei fazer bolsa de compra. Ela te incluiu sempre em todas as rotinas.
As pessoas falavam assim, a Viviane não pode brincar tal coisa. Ela dizia, você vai brincar sim. Vai sim. Vai lá, qualquer coisa eu tô aqui, qualquer coisa eu te amparo, mas você vai brincar sim. Se você Ela cair, você sabia, levanta. porque ela sabia que dentro da sua deficiência, você era possível realizar certas Sim, situações como sim, outra criança. sim. E até, Angélica, eu entendo que cada caso é um caso. Eu entendo que existem casos muito específicos. Mas às vezes a gente peca pelo excesso. Se eu tô Nem aqui todo hoje, caso é igual a um outro, né? se eu tô aqui hoje, é porque a minha mãe, ela segurou a minha mão. É porque eu caí e aprendi a levantar. É porque eu fui esticada, eu levei choque, eu levei gelo, tudo que você possa imaginar aconteceu na minha perna, no meu quadril, para eu estar aqui hoje sentada, aqui, com o controle do meu tronco. Muito estímulo, Então, né? Muito muito estímulo, estímulo. né? Eu aprendi a ler cedo porque minha mãe lia para mim, desde sempre. Então, eu entrei na escola já quase alfabetizada. Eu entrei na escola e comecei a ler, vai que vai, entendeu? Oi, Mas, só um minutinho, Viviane. Ô, Vitor, a gente vai te convidar na próxima live para você participar, tá bom? Ele tá sim, pedindo para entrar tadinho, aqui. Mas a gente tadinho. vai te convidar e vai fazer uma live com você, tá bom? Deixa Entendeu? para a próxima que a gente está finalizando essa. Então a gente não pode, a gente não deve olhar para uma pessoa com deficiência como se ela não tivesse futuro. Como Esse se é o o hospital fosse tudo. Como se a cadeira de rodas fosse tudo. Sabe? Ela é uma pessoa. tudo é Ela um tem período, né, sentimento. Tudo é Viviane? um período. Dependendo do estímulo que você dê, a cadeira de Sim, roda é um período, ela é um pode sair período. dali. Dependendo do estímulo que a criança ganhe, a bota vai ser um período que É um vai passar. período. Então, assim, é estímulo temporários que de repente Eu conheço, vão dar eu conheço resultados, né? crianças, Angélica. Eu conheço crianças que o médico disse: é impossível andar. Não vai andar. Não tem como andar. E a mãe dizer: não, vai andar sim. E o médico dizer: ó, se você quiser que ela ande, vai ter que pegar pesado com ela. E a mãe pegar pesado. A criança já está andando. E Daqui Deus a alguns falou, ela anos, vai andar. daqui a E alguns pronto. anos, para aquela criança estar andando como eu estou andando, aí alguém vai dizer assim: ah, mas no caso dela não foi tão grave assim. É porque você não viu lá atrás. É porque Sim, você não acompanhou lá atrás. Você não sabe a história inteira. todo esse Entendeu? período, Para eu né? estar aqui agora, foi muito estímulo. Então a gente não precisa encarar um diagnóstico como se ele fosse o fim da linha. Ele pode ser o início, mas ele não é o Sim. fim. Eu não Basta a sou um gente diagnóstico, eu sou uma pessoa. Basta lutar, né, Viviane? Basta lutar. Nada é construído sem uma luta, né? Uma casa, Nada. ela não é construída só com a base. Ela precisa dar continuidade, tá sempre em manutenção. Essa é a vida, né, de todos nós, né? A gente precisa estar sempre em construção, né? A gente precisa sempre construir algo. Então, assim, a gente precisa terminar 1 hora já de live. Daqui a pouco Sim, está dando, a gente corta. Então, assim, eu sim. queria te agradecer mais uma vez por todas essas palavras. Eu Queria que agradecer a agradeço. Deus pela sua vida e que Ele possa conceder muitos momentos desse Amém. ainda, né? Um abraço para todo mundo que participou aqui com a Um gente. E abraço, essa gente. live vai ficar gravada, tá no YouTube. E um beijo para vocês, um beijo para todos. Um beijo. Tchau, tchau.